É uma expressão. A gente fala porque a gente vai para a religião, né? E, na verdade, eu fui compreender de fato o Evangelho. Eu fui para a religião há 33 anos, fui para a Assembleia de Deus. Mas na base do medo, né? Sim. Aquela artimanha que a religião tem de ameaçar o fogo. Que você não estava se com medo do apaga inferno? mais. Estava com medo do inferno? Então ela tem toda aquela tática para mim. Aí quem não tem, o jovenzinho, coitado, a vida toda ativa no esporte, todo, enfim, natação, futebol, parei com tudo, porque se você não parar com isso aí, ainda mais na Assembleia de Deus. Sim. Há 30 anos atrás era terrorismo. Era proibido, né? Deus me livre. Aí foi por medo, né? Aí eu fui converter, eu fui entender que o que de fato é evangelho, o que de fato é evangelho, não está preso à religiosidade, está preso a uma vida em amor, uma vida de prática, de acolhimento ao próximo, à natureza, à vida em geral. De uns 20 anos para cá, mais ou menos. Que bom. De 15 a 20 anos para cá, comecei a ter uma consciência do que de fato é evangelho, do que de fato o evangelho quer de nós. Sim. Então, a gente fala assim, eu me converti porque foi. Aí só conheceu Jesus, né? De fato. É isso, de fato. Eu fui, há 33 anos atrás, eu fui para a religião. E esse é um problema da religião hoje, né? Muitas pessoas estão frequentando uma igreja de forma religiosa, por medo, né? Ou por recompensa, né? Em nome, buscando o céu ou com medo do inferno. Tem muita gente, sim, de fato, hoje, nas religiões que procuram, né, uma religião, uma igreja com medo. E, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor sempre foi de esquerda? Desde quando o senhor se converteu? O senhor se entendeu de forma política, entendeu a política? O senhor sempre foi de esquerda? Então, rapaz, eu nem sabia. Esse termo direita e esquerda, certo, ele ganhou notoriedade nesses últimos anos aí. Para mim, eu sempre fui povão, sempre fui do lado do desvalido, do mais fraco. Sempre fui em defesa da vida, do meio ambiente, da preservação da vida no planeta, que acho que a nossa missão é essa. E não é destruir, igual, infelizmente, e a religião peca muito nisso, porque não ensina uma instrução de que a maneira de você atingir o Criador é através da criação também. Então, meu lado sempre foi esse. Amar as pessoas, ter um cuidado com o pobre, sentir a dor do necessitado. E aí eu fui saber que eu era de esquerda, de fato, e comunista, né? Depois que o pessoal começou a chamar, seu pastor comunista. Meu Deus, pastor. Você é esquerda. Eu falei, que bênção. Não, o comunismo eu acho fenomenal. Eu acho, depois que eu fui entender, de fato, no começo eu tinha medo. E, na verdade, a religião... O senhor já leu o Manifesto Comunista? Sim, eu acho, Karl Marx? Eu acho leu? Karl Marx fenomenal. Sim. Eu vi eu chamo de Silas Maracutaia, porque ele é muito malandro. Desculpa, não, fica à vontade. Quem me conhece nas redes sociais sabe que eu não passo rodeio. Malandro é malandro, e não é nem religião, é uma coisa que eu não aceito, não tolero, eu não aceito. Eu, como policial, lá na cadeia, eu trabalho no complexo com quase 15 mil presos. Trato o cara ali com respeito, na minha função como policial, não estou ali para espancar, para maltratar, mas o cara que rouba em nome de Deus, em nome da fé, é paulada. Eu acho que não tem que alisar, porque é muita maldade você usar daquilo que é mais sagrado na vida da pessoa, sabe? É o último recurso que a pessoa tem, mas a pureza a verdade que ela tem dizer, e a pessoa usar daquilo lá para ser malandro. E aí eu vi o malandrão do Silas Malafaia dizendo... Por que eu falo que ele é malandro? Uma coisa puxando a outra. Porque um dia eu vi ele falando assim, teu pastor é malandro, teu pastor é bandido, não se meta com ele, saia de lá. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? O pastor é ungido do Senhor, não é problema seu. Falei, aí a gente como policial não dá para ouvir um negócio desse aí, pai. Como um cristão que ama Jesus, que conhece o Evangelho, que experimentou do Evangelho, como policial, não dá para ouvir uma fala dessa e ficar calado. Você fala de bandido, fala de criminoso, fala de quem quer extorquir as pessoas e quer que ninguém mexa com ele. Então, não tolero, eu não aceito essa... E ele falou uma vez sobre Karl Marx. O Silas Malafaia falou, o Karl Marx falou que a religião é o ópio do povo, e o Lula é o comunismo, é comunista, como é que pode você defender esse povo? Falei, gente, se Malafaia está contra, é porque é coisa boa. Porque, pelo que eu tenho visto, à luz do Evangelho, a conduta do Malafaia,
não tem nada a ver com Jesus. Porque Jesus andava com os pobres, não tinha Mercedes de carro importado, não tinha anel de 30 mil reais no dedo, igual. Não, se ele está falando, aí comecei a conhecer, comecei a estudar sobre Karl Marx, algumas coisas sobre Karl Marx. Mas historicamente, eu fiquei fascinado. Pastor, historicamente, quando se fala de Karl Marx, quando se fala de comunismo, né, como o senhor mesmo se coloca como um comunista, né? Um pastor, cristão, pastor, comunista. Eu não sou, mas eu acho da hora, eu acho muito bacana. Eu só quero fazer algumas perguntas, assim, por exemplo, na história assim, a história que nós temos, né? Da relação ao comunismo, se vê que muitas pessoas foram assassinadas e mortas em nome do comunismo. Como é que fica isso, pastor? Assim, o senhor sendo comunista e saber que na história o comunismo matou milhões de pessoas. Então, eu não vejo... Essa narrativa é verdadeira, é falsa? Como é que o senhor vê isso? Eu não consigo ver isso aí. O pessoal... Você vê hoje, o que o pessoal fala? Vai para Venezuela, vai para Cuba. Gente, pelo amor de Deus. Venezuela, quem governou lá foi um militar. Um general deu o golpe, o Chávez deu um golpe e tomou o poder. O cara é militar. O rapaz lá de Cuba, militar também, um cara do exército lá, com a ajuda da União Soviética, deu o golpe, enfrentou os americanos e tomou o poder. Sabe, tudo militar, tudo cara das Forças Armadas. E eu não vejo, o pessoal confunde muito o comunismo com o ditador. A Coreia do Norte é comunista, mata... E faz aquela salada toda. Porque comunismo, a palavra comunismo vem de comunidade, vem de comunhão. Se você vê a Bíblia, se você abrir Atos dos Apóstolos, comunismo, alguém fala, a Bíblia é contra o comunismo. Eu falei, gente, você precisa ler Bíblia. Embora não é porque está na Bíblia, não, eu acho que o que Jesus ensinou também, e quando você vive uma vida de repartir, de compartilhar, de ter comunhão, de querer o bem do outro, você se sente bem, você vive bem melhor. Quando você abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, vai ler lá, está lá. Quem tinha as propriedades me dizia, essa aqui é minha. Ou essa aqui é... Não, aqui é dela, aqui é... Não, tudo em comum. Não é minha, é nossa. Então, o senhor consegue... É tudo em comum. Então, eu acho que coisa linda, que coisa... Comunhão. Não quer dizer que... Não sei se isso vai dar certo hoje. Não sei se dá certo hoje. Mas a ideia de comunismo, de tudo em comum, de comunhão, de comunidade, de um querer o bem do outro, um querer, sabe... um querer repartir com o outro. Eu vejo Jesus falando assim, não acumulei extensão. Para que você quer acumular? E Jesus pregou constantemente o repartir, o ter tudo em comum. Para que você quer acumular, o outro não tem? Como é que você diz que é de... Eu vejo Jesus chegando no poderoso, eu amo a Deus e vendo um camarada ali, então, uma bicicleta para andar, e o pastor, o cara, e o santão, um carro importado de R$1 milhão. Mas como é que o senhor consegue ter essa posição como pastor dentro de uma denominação hoje histórica, que é as Assembleias de Deus? Como é que o senhor consegue se conduzir no meio do povo crente assembleano com esse pensamento, pastor? Então, rapaz, eu já venho pregando nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Twitter. Eu deixo bem claro que eu não falo em nome da instituição. E essa ideia de pastor, ela surgiu já uns 15 anos atrás. Sim. Porque eu nunca quis, tive vários convites para ser pastor de religião. Porque pastor, gente boa igual vocês, são poucos. Opa, obrigado. Mas é pouco, André. Eu até recomendo os irmãos, qual a câmera que está pegando ali? Aquela lá? Você é a Igreja Batista, não é? Isso, Unção Ágape. Viu? Os irmãos constantemente, muitas pessoas falam, pastor, abra uma igreja que eu vou congregar com você, abra um salão que eu vou reunir contigo. Olha, pode vir congregar, eu recomendo o nosso pastor André aqui, gente boa, pessoa do bem. Não vai querer os seus bens, ele vai querer o seu bem, pode ter certeza disso. Os comentários aqui já estão bombando, viu, pastor? Tá um pouco negativo, hein? Mas se for, eu não sei para onde vocês estão indo para a minha página, mas o pessoal, na verdade... Aqui não, no YouTube. Mas quando você se posiciona, hoje, se você se posicionar em prol daquilo que você tem como verdade, você vai ganhar muito mais inimigos do que amigos. Então não esquente com isso.
Tá, mas responde pra mim. Eu enfrento a religião, eu enfrento o José Wellington, na cara dele, eu dei na cara do José Wellington, que é chefão das Assembleias de Deus, que ganha salário de 100 mil reais por mês, enquanto o povo mora na beira do brejo. O cara anda de carro importado, mora nos melhores condomínios da cidade. Os pastores são grandão, principalmente o José Wellington. Esse dia falou que o Lula não podia entrar na Assembleia de Deus lá de São Paulo. Mas quando o Bolsonaro foi lá, ele faltou, sabe, tirar a roupa pro Bolsonaro lá no púlpito lá. Maneira que eu falei, ué, e o Lula não pode entrar. Bom, o Lula não pode entrar aqui porque é lugar santo. Se aquele lugar fosse santo, ele não tinha sido fulminado de lá. Então, nunca tive medo de ameaça. Eu sou ameaçado constantemente. Os radicais bolsonaristas me ameaçam direto. Falam que eu tenho sorte de estar vivo até hoje, mas estou vivo, estou aí lutando. Então, comentário de bolsonaristas radicais, tem um monte. Acho que todo radicalismo não presta, tanto o petismo radical também, tudo que é radical, eu acho que não Essa polarização hoje, direita e esquerda, esses extremos é um problema. O senhor acha que é um problema? Porque assim, o que está acontecendo? Por um lado, a gente percebe que existe aqueles que defendem o Lula, né, a unhas e dentes, pode até querer matar em nome do Lula, como também do Bolsonaro, né? É claro que não é a questão agora, nesse momento, eu queria entender mais ainda, como que o senhor consegue conciliar isso, pastor? Porque assim, existe uma frase no meio evangélico cristão que é impossível um cristão ser de esquerda. Um cristão, assim, o cristão que se diz ser de esquerda não é cristão. Então, mas é falta de instrução, né? O povo que fala isso aí é muita ignorância, muita ignorância. Então, eu vi, quem fala muito isso aí é o pessoal adepto do Bolsonaro, muito devoto ao Bolsonaro. E eu andei analisando a vida desses radicais bolsonaristas. Na igreja, são os piores crentes. Eu falo pela minha família. Certo. Os piores crentes. Nos grupos de futebol, desmascarei uns 4 lá. Tudo bandido, ex-presidiário. Podia citar até... Eu sou bem doido, eu cito o nome dos caras. Eu ficava à vontade. Só deixar claro que como é que fala? É uma posição do senhor, né? Mas dá vontade. Esse dia eu fiz um comentário no Facebook lá. Deixa eu tomar água aqui. Toma água aí. Não, vou desmaiar. Seria aguela. Aí eu fiz o comentário. O meio saiu. O meio aí, ó. Tá sem imagem. Tá. Aqui, só na minha página não tá vindo comentário nenhum, não sei por quê. Por que não tá liberado? Mas o pessoal ainda acho que não sabia, né? Só não avisou que ia ter. Era para ter 300 comentários já. É que o pessoal não sabia. Quando eu faço live no minha página, dá muito comentário. Muito compartilhamento. Eu tenho certeza. Mas depois o pessoal à noite, aí o pessoal não sabia também. Tá ao vivo? Então não está aparecendo comentários, que eu acho que não está na opção de comentários, só se for. Mas depois aparece, pastor. Qualquer coisa vai mexer e ver se tem alguns comentários aí. Porque vai ter gente me xingando, vai ter gente elogiando. Já tem gente aqui no YouTube já. Não, mas tem gente aqui já fazendo perguntas mas depois, no final, a gente vai responder esse povo. Maravilha. Tem uns mal educados, tem uns radicais que não merecem ter muita resposta, não. Pastor, é que não tem ninguém na sua live mesmo. Então, mas eu faço minha live, dá muitas visualizações. Mas. Quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Tem que ver se está chegando, onde está. Bom, depois nós vamos dando uma verificada aí. Então, aí a questão de esquerda e direita, só para concluir, a ignorância do povo. Rapaz, a ideia de esquerda e direita, eu nem sabia. Depois eu falei, vou pesquisar esse negócio de Karl Marx, comunismo, esquerda e direita. Acho que vocês devem saber de onde surgiu essa ideia, como surgiu na Revolução Francesa, a Revolução Industrial, os operários cansados de ser massacrados, humilhados, de ser roubados direitos, de ser escravizados, os poderosos deitando e rolando, tirando tudo. Não tinha direito, só os poderosos tinham direito, e o trabalhador vivia de miséria, salário pouco, sendo humilhado. Aí chegou a hora que teve um levante, não aguentou, falou, não, chega. E foram para as ruas, greves e movimentos, e aí o chefão da nação, para amenizar o problema, porque ia virar uma guerra civil, ia desestabilizar o país. Aí reuniu os poderosos, tudo numa assembleia, né? Reuniu todo mundo. Os poderosos, os opressores, chegaram, coincidentemente, por um acaso, sentou-se no canto, no lado direito, foram chegando. Aí, conforme ia chegando o outro, via que estava lá, não se misturava, porque era o opressor contra o trabalhador. Aí, quando os trabalhadores sofredores via aquele grupo lá,
Falei, tá lá, vou sentar aqui. E coincidentemente foi à esquerda, sentou lá de esquerda. E aí depois que mexeu todo o ambiente, ficou lá de esquerda. Os trabalhadores, cansados de ser massacrados, oprimidos, roubados seus direitos. Sim. E o lado da direita, os opressores, os patrões, os que exploravam o trabalhador. Aí originou essa ideia, esquerda e direita. Aí eu vejo pobre, pé rapado, igual eu, igual muitos aí. Seria uma idiotice minha falar, eu sou de direita, eu sou de direita. Seria uma tolice mesmo, eu não sou tão tolo o suficiente para falar, eu sou de direita. Cara, mas é tolice também quando fala que é da esquerda também, né? Sim, não, mas não porque eu sou trabalhador. A esquerda a esquerda. Porque o senhor está generalizando, tipo assim, xingando muitos o bolsonarista, mas olhando para o outro lado também, sabemos que a idiotice também vem da esquerda, né? Não, mas eu não sou porque eu estou da esquerda, eu sou trabalhador, eu sou assalariado. Não, os bolsonaristas também são trabalhadores. Sim, mas isso que é de direita. E no contexto histórico, não cabe o termo de Porque o senhor direita. colocou aqui como comunismo, tipo assim, que de uma forma assim que parece que o comunismo foi a melhor coisa do mundo. E nós sabemos que o líder da esquerda não pensa dessa forma. Tanto é que o que aconteceu pelo Brasil, o que aconteceu hoje, o que ele está fazendo assim. Hoje ele fala que hoje nós temos direito de ter uma televisão, tem que ter só uma. E Isso, que comunismo é esse que vocês acham que é bom? Mas eu desconheço isso aí, porque as pessoas falam do Lula como se nós nunca tivéssemos conhecido o Lula. Eu admiro os bolsonaristas, porque eles falam de uma maneira como se nós fosse nascido. Mas o senhor não conhece? Não, eu conheço o governo Lula. Eu vivi nesse tempo. Foram 8 anos de prosperidade. Então não é coisa nova. Mas foi o Lula em si, pastor? Foi pelo Lula ou foi uma condição mundial? O real, a força do real? Então, mas aí mesmo que seja. Sim. As pessoas falaram como se nós não conhecêssemos. Se mesmo que fosse por um país estar engatilhado, ele deu um andamento. Sim. Eu lembro, não é por ideia dos outros. Tem um pessoal bolsonarista, tem um colega da Câmara Policial lá que fala, tem 20 anos que eu não voto em ninguém. Eu vou votar em Bolsonaro. Mas qual é a decisão opinar em quê? Um baita ignorante, no caso dele, sim. Aí o outro lá, um outro policial, 10 anos que eu não voto em ninguém. Tudo ladrão. Eu vou votar em Bolsonaro. O que um cara desse? Aí vem com essas besteiras. Comunismo, esquerda, eu sou de direita. Um pé rapado igual eu lá. Salariado, sou de direita. Se você fosse um padre que seja da Mega Sena, for milionário, aí tudo bem, você pode ser de direita. Não, eu sou patrão, sou de direita. Pelo menos no contexto histórico. Sim. No contexto histórico, o trabalhador é esquerdo. O contexto histórico, a origem de onde surgiu essa ideia. Sim. Agora, a não ser que foi um outro contexto que eu desconheço. Ó, segundo tal contexto, segundo fugir dessa realidade, desse contexto histórico, na Revolução Industrial na França, aí inventar um outro contexto. Aí tudo bem, aí pode ser. Não, agora o pobre é de direita. Mas no contexto dessa ideia de onde originou esquerda e direita, esquerda, trabalhador, assalariado, e direita, os opressores. Não tem por onde correr, é o contexto histórico. Certo. Então, eu não sei que eu ia concluir alguma coisa, não sei. Eu pedi um pouco da meada aqui. Mas Mas você quer fazer uma pergunta? Não, então, em relação sobre nós falamos assim do Lula, que não quer ter essa ideia de duas televisões. Então, eu desconheço isso aí porque é igual o Câncer falou pro pessoal. Eu falei, gente, vocês falam do Lula como se ele fosse uma coisa nova. Vai chegar um cara que ele vai abortar, ele vai liberar as maconhas, a droga. Gente, o cara não vai? O cara foi 8 anos. Eu não vi ninguém abortando, deixou de abortar no governo dele. Já foi. Não é novo o negócio. Ele já foi presidente. 8 anos. Eu não vi ninguém deixando de abortar ou abortando nos 8 anos dele. Eu não vi ninguém usando maconha deixando de usar por causa do governo Lula. Então, é um argumento muito vazio, muito oco, sabe? A gente fala uma coisa que nós não sabemos aí. Não, vai vir. Não, meu irmão, já existe. A maior bancada lá é do PT. Eu não sou petista, mas eu sou Lula. Voto no Lula, porque Lula, na minha visão, foi o melhor presidente que essa nação já conheceu. Na sua visão, né? Na minha visão, foi o melhor que teve. O pobre viajava, eu ia 4 vezes. Eu sou lá de Salinas, estou de Minas, eu ia 4 vezes. Você é de Salinas? É. Tem um irmão nosso lá que é de Salinas também. Ia longe pra caramba, muito longe. Eu ia 4 vezes. O irmão Walter Gomes estava aqui agora, ó, de Salinas. Ó. E era beleza. Ia no carrinho, o mercado enchia o carrinho. Gente, há 3 dias. Depois do golpe pra cá, virou uma desgraça. A fome. Porque eu tenho observado, eu gosto muito de política, acompanho há muito tempo. Fui candidato em 96 a vereador, de lá para cá nunca mais saí da política, sempre participando. Nos bastidores, apoiando alguém. E
E a gente acompanhou aí o governo do Lula, né? Tem o meu conceito formado, de experiência de vida, e depois do golpe, a desgraça que virou. E eu vi do começo que o Bolsonaro sempre falou assim, ó, sempre achou alguém para culpar. A culpa era quem que era no começo? Era do PT que quebrou o Brasil. Ela fala isso aí. Tu tinha falar, PT quebrou o país. Aí foi bem que não foi colando, porque o filho foi comprando mansão, gastando 2 bilhões com coisa supérflua, 17 milhões de leite condensado. Mas para o Ministério não interessa, você está em pandemia. Não tem, o país está quebrado. Viu, pastor Gilmar? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Essa questão que o senhor está colocando, ela é uma coisa mais discutida que tem hoje na internet, né? Acusação dos dois lados, direita e esquerda, né? Como o senhor está colocando aqui, que o senhor tem toda a liberdade, né? Como a gente é um país democrático. E a ideia é assim, por quê? Como eu falei, como que um pastor, né, na visão evangélica brasileira e até mundial, é impossível ser de esquerda. Né? De que é isso aí? Evangélico, estou dizendo do povo evangélico, não é? O senhor citou alguns textos bíblicos aqui de Atos dos Apóstolos, sobre todo mundo tinha tudo em comum. Só acredita que dali se dá para ter uma visão comunista só por conta da palavra comum? Só acredita que dá para conciliar o comunismo, o socialismo com a vida cristã? Ou ter uma cosmovisão comunista e olhar para as Escrituras e olhar para Jesus e falar assim, não, Jesus se encaixa dentro da ideologia comunista. É possível fazer isso? Essa é a pergunta. Né? Tem como fazer isso? Eu fiz um videozinho, que deu muitas visualizações, muito comentário. Falei que Jesus foi o maior comunista da história. O pessoal estava blasfemando. Foi o maior esquerdista no contexto que nós estamos vivendo aí. Porque o pessoal, o santarrão de hoje, eu não aliso. A pessoa pode trocar de ideia, conversar, a gente conversa. Mas eu já aprendi que não tem acordo, já está na mente e não muda. Então, eu não vejo Jesus nos templos luxuosos em Jerusalém. O templo de Jerusalém era o lugar da elite. E tudo falso, tudo moralista, tudo falso moralista. Tanto que Jesus chamou de sepulcro caiado. Vocês são um bando de sepulcro, vocês aparenta santidade. Outra expressão, vocês falam Deus acima de tudo, mas maltrata o próximo. Você diz pela família, mas vive aí em adultério. Mas não é generalizado, né, pastor? Não é generalizado. Mas é no texto, a ideia que eu tenho. Isso é uma coisa mesmo. Ninguém é obrigado a aceitar. Tá certo. É obrigado. Vocês me chamaram para conversar. não quero que você... Eu só vou expor. Eu quero que você fique à vontade. Eu nem sei que você vai votar, que você vota. Eu não quero ofender ninguém. Não. Agora, eu expresso o que eu quero que o senhor tem toda a liberdade para expressar mesmo o que o senhor entende a sua posição. Se olhando o texto de Jesus, ele poucas vezes foi no templo. O templo era o coração de Jerusalém, era o centro comercial. Aí Jesus foi lá e falou, gente, isso aqui é uma roubaria dos infernos, isso aqui, estão falando em Deus aqui, fala que esse lugar aqui é santo, que é casa de Deus, mas aqui está um ajuntamento de ladrão, de salteador, um covil de ladrões, isso aqui está tudo errado. Só que se aplica à igreja hoje, isso aí? Tem tudo a ver, tudo a ver. Rapaz, é a mesma coisa. A hipocrisia hoje é a mesma do passado. Eu conheço pessoas, eu peguei, não sei, volto a repetir que eu não estou aqui para citar vocês, mas eu não conheço vocês. Só deixa ele fazer a pergunta dele, porque ele está agoniado. Eu falei de negócio eu vi o pessoal lá de família, tampei a boca no camarada. Foi semana passada, aqui em Montemor. Sim. No grupinho de futebol. Pela família, vocês liberam a droga, você libera a droga. Eu fui ver. O camarada, cheirador viciado em cocaína. Não, eu sou de direito, você disse que ele vai liberar maconha. Eu falei, mãe, eu descobri que eu consegui descobrir que você é um viciado em cocaína, cheira cocaína, tipo, eu misturar na farinha com baiana, no feijão com farinha. Isso aqui eu falei, que hipocrisia. Aí fui ver, mano, tem um monte de amante, velho. Não, eu sou bolsonarista pela família. Você tem um monte de amante. Aí ele quietou, rapaz. Postei um negócio no Facebook lá, aí veio um policial penal e escreveu lá. Aí, vontade de citar o nome dele aqui, só para ele... Eles tomam vergonha da cara. Aí você vê lá, seu sanguessuga do Estado, você quer se aparecer nas redes sociais. Fui ver quem era o cara, foi preso, rapaz.
vendendo fuga na cadeia. Meu Deus. Surgiu, aí depois ele conseguiu entrar com vários recursos lá, conseguiu ganhar. Pegou matrícula de presidiário. Mas é santão, é do Deus acima de tudo. É honesto pela família. Aí o que acontece? Aí eu peguei, aí ele fui ver lá, fui ver quem que era. Ele foi preso. Aí conseguiu, com muito recurso lá, porque é difícil ter uma prova concreta, mas depois um amigo nosso, outro policial, encontrou os ladrões na rua, que ele apitava, joga nos bairros, encontrou e falou assim, paguei tanto para aquele policial lá, fulano e fulano, paguei tanto na fuga. Meu Deus. E está aí me atacando. É de esquerda, é Bolsonaro. Aí, rapaz, se eu pegar a lista deles, não estou falando que é todos, tem pessoas boas que defendem Bolsonaro. Pouca, mas tem, bem pouquinha. A maioria, pela família, mas vive traindo as esposas. Um outro policial lá, recente, mas matou a mulher. Pai. Eu gosto de Bolsonaro, que ele defende a família. Aí fui descobrir no dia a dia, fui ver. Largou, separou. Falei, essa esposa, é a segunda esposa. Fui descobrir que quase matou a ex-esposa dele. Quase matou, rapaz. A família mas esses problemas sociais que o senhor está colocando aí, tem na esquerda também, né, pastor? Sim, tem mas na a questão, mas o pessoal, eu tenho percebido que o pessoal não fica batendo no peito. O pessoal da esquerda, quando você vê lá um cara batendo muito no peito, eu vejo pela minha família. Nós somos 13 irmãos, agora estamos em 12. Meu Deus, vamos parar aqui, senão fica ruim. Vamos abrir em casa. Deixa o Moacir fazer a pergunta dele. Deixa ele fazer. É doido, né? Mas tem como um cristão ser de esquerda, mesmo a esquerda, assim, indo contra a família, indo contra os preceitos bíblicos? Mas qual o preceito bíblico? Porque a Bíblia manda matar. A Bíblia manda você pegar alguém adultério. Já pensou se fosse pegar os de direita, que adultera, e fizesse como a Bíblia manda? O que a Bíblia manda claramente. Pega o camarada, pega em adultério. Rapaz, o que pegar de bolsonarista? Mas a Bíblia não manda matar, né, pastor? A Bíblia? Não manda matar. Manda matar e apedrejar. Manda matar até o próprio filho, não, rapaz. Não manda matar. Como não? Você quer que eu mostre o texto? Pega não, lá. então mostra os trechos, pastor. Mas a Bíblia não vamos manda pegar, matar. Abre lá dos filhos, o filho desobediente é número... Agora eu não trouxe a minha Bíblia. Se o filho for desobediente, é número... Mas da lei de Moisés, mas é Bíblia. Isso, é Bíblia. Não é Bíblia? É Bíblia, está na Bíblia. Mas então, ali era um contexto diferente do atual, né? Mas é Bíblia. Por isso que eu tenho cuidado. Alguém fala, você tem que seguir a Bíblia. Um dia o Silas Maracutaia, ele fez com a Gabi na entrevista, coitado. Eu queria debater com o Malafaia. Eu queria ver se ele é bom mesmo. Porque ele enganou a Marília, porque a Marília não entende Bíblia. Ele falou, está na Bíblia. Está na Bíblia aqui. E ela, porque está na Bíblia, a religião põe um medo. Ela cria a religião já... Todas as religiões. O islamismo põe o Corão como fosse uma coisa de outro planeta. O cristianismo põe a Bíblia como fosse uma coisa de outro planeta. O hinduísmo tem a sua Bíblia. O islamismo, enfim, todas elas criam, mas com o intuito já de exercer domínio na mente das pessoas, de colocar medo e controlar as pessoas. E aí, ele falou, você está na Bíblia. Eu falei, mas... Aí ela calou. Mas eu falei, tem um monte de coisa na Bíblia que você não segue. Porque ele está na Bíblia, tem que seguir. Então, eu tenho que ter muito cuidado com falar preceitos bíblicos, é muito abrangente. Deus me livre de seguir Bíblia. Eu não sigo Bíblia. Você não segue Bíblia? Não, de então você não é cristão? Não, mas ser cristão não é seguidor de Bíblia. Eu não estou entendendo mais nada. Cristo. Ser cristão é parecer com Cristo. É pequenos Cristos. E a gente vai conhecer Cristo como? Não, sim. A Bíblia traz informação do Cristo, mas o Cristo é a palavra viva, a palavra é pão vivo. A Bíblia são as Escrituras. O ajuntamento de livros que Roma juntou são livros. Tem livros históricos, tanto que quem estuda, quem já pesquisou sobre isso aí, quando montou-se a Bíblia, a igreja romana, você deve saber, não era considerado os livros históricos como profecia, como palavra de Deus. Não sei se você sabe isso aí, mas não era. E de fato não é. De fato não é. Alguém fala, toda a Bíblia é inspirada, é mentira. Não tem isso. Pastor, mas não, o texto de Timóteo diz, né? Não, toda a Escritura. A Escritura. Mas se você fazer um todo... Mas qual toda, se a Bíblia não existia naquele tempo? Sabe, porque assim... Qual toda? Aí eu vou discordar um pouco do senhor. Não, sim, mas é bom. Porque no sentido de que, quando você olha para as Escrituras, no Antigo Testamento, o povo tinha um canon que eles entendiam que ali eram os profetas, sim, como também os livros históricos que Deus deixou para orientação.
moral e espiritual. Assim no Novo Testamento também. Os livros históricos. Só deixa eu concluir. Aí no caso, por exemplo, a igreja no primeiro século, ela também entendia que tanto os evangelhos que era divulgado entre as igrejas no primeiro século, segundo, como também as cartas de Paulo, de Pedro, eram como livros, assim, eles tinham como livros inspirados por Deus. A igreja entendia isso. A igreja católica só formou o cânon depois ali, porque a igreja já havia determinado entendido como livros inspirados. Não é? Tá, mas que moral aí, tem? assim, aí o que acontece? O ruim disso aí acaba relativizando aquilo que é absoluto. Mas o que moral que Roma As escrituras, tem? não estou dizendo Roma. Não, mas quem As canonizou? escrituras sagradas é absoluta, pastor. Então, mas as escrituras, o problema é o seguinte, não sei se é Paulo ou Pedro, fala assim, toda a escritura divinamente inspirada. Inspirada por Deus. Ó, ele não está falando, toda a Bíblia é inspirada. Ele não tá falando Mas não assim, estava formada a Bíblia ainda, então, pastor. irmão, mas então não está falando formada. da Bíblia. Ele não está falando da Bíblia. Tanto eu posso falar assim, se não estava formada a Bíblia, eu posso falar que ele estava falando da Bíblia. Mas a Bíblia não é os canon que foi achado? Então é o seguinte, porque a Bíblia é o seguinte... Foi formado, né? Não é achado. Formado. Quando fala... dois textos que o pessoal ou entende errado, ou a pastorzada não consegue explicar, não quer que as pessoas entendam isso aí. Porque quando fala assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Correto. Se eu achar um livro ali, se eu achar um escrito ali, e alguém escreveu aquilo lá, estava inspirado por Deus, para revelar... Porque a inspiração é para revelar o futuro. É para revelar o oculto. Isso que tem que ter inspiração. Se for para pôr um negócio, uma história no papel, por que inspiração? Ah, não, escreveu o livro de números lá, é inspirado. Meu irmão, o escriba era um ateu. Mas o rei mandou. Escreve, foi lá para uma guerra, matou. Deus foi lá e mandou matar aquelas crianças, aquele povo tudo lá, nós fomos lá e matamos. Ah, o Espírito Santo inspirou para escrever. Não, o cara pode ser um ateu. Ele escreveu o que o rei mandou. Põe aí no papel, o cara escreveu lá. A inspiração divina é para revelar o futuro. Você pega Isaías, inspirado quando fala assim, as profecias não é de particular interpretação, mas homens inspirados por Deus falaram. Não está falando de Bíblia, está falando das profecias, dos livros proféticos. Não está falando de livros históricos. História é história, pô. História qualquer um pode escrever. Precisa ter inspiração. Mas se você olhar para as profecias... Para os livros históricos que contam a história de Abraão, conta a história... Não, mas são a história inspirada, senão nós não tínhamos... Meu Deus do céu, mas como é que é a história inspirada se o camarada escreveu? O cara escreveu fatos que aconteceram. Primeira Reis, Segunda Reis, Crônicas... Tudo história. Não, mas não é uma história, uma narrativa que dá para chegar e dizer hoje assim, isso aqui é apenas uma simples história. Eu acho que é até prejudicial. É ruim, pastor. Esse livro até, o Estado Islâmico matou muita gente baseado nesse livro. Mas a igreja não, né? A igreja não. A igreja matou demais, meu irmão. Não. Se você vê na Inquisição, católica, mas não em nome das Escrituras. E a Inquisição protestante também, porque o pessoal esquece de falar da Inquisição protestante. Fala só da Inquisição católica. Mas o Martim Lutero ele conformou, ele assinou embaixo na matança de centenas de anabatistas, camponeses pobres, porque o pessoal bajula muito Lutero. Bajula muito. Porque eu sou assim, meu irmão. O Evangelho é bom. O Evangelho é bom com um livro da religiosidade, você quebra tudo esse laço, você não está preso nada, você está preso ao amor, à misericórdia, a Jesus. Então, tudo que está ligado ao amor, à misericórdia, que edifica na Bíblia, é a palavra de Deus. O que não é, eu jogo fora. Então, mas aí os evangelhos protegem muito. Mas nós temos que defender o Lutero. Eu vejo o dia da reforma, o pessoal endeusando, Lutero, a reforma. Meu irmão, aqui, perto do microfone. Se você vê, é que nos oculta, para não desmoralizar essa reforma. Mas aí... Se você acompanhar, aquele João Calvino queimou o cara vivo. Ei, pastor. E é um ídolo no meio evangélico, no meio dos reformadores. O Miguel Silvestre, o médico, porque ele não acreditava na doutrina da Trindade, Calvino mandou queimar o cara vivo na fogueira, igualzinho a Inquisição Católica. Então, eu não defendo mesmo, eu não vou desacralizar livros. E eu vejo o texto, você vê um salmo, não sei se é o Salmo 137, olha o que o salmista fala, olha que loucura. Irmão, mas é inspirado por Deus. Se você lesse qualquer outro livro, você ia falar, isso aqui é uma desgraça, o negócio aqui. Qualquer outro livro, você lê esse texto. Mas está na Bíblia. Você está na Bíblia, então não pode questionar. Como não? Para, meu irmão. Aí está lá. Feliz é aquele, ele lembrou dos babilônicos que escravizaram. Pega essas crianças e... Olha que desgraça. Olha que diabo de inspiração é essa. E os crentes têm como inspirado por Deus. É um Deus das trevas, porque meu Deus, o Espírito de Jesus não inspirar ninguém para fazer uma oração daquela. Ô pastor, mas... Feliz
Só o ministério de Deus. Feliz aqueles que pegaram teus filhos e darem com a cabeça nas pedras, esmagar a cabeça da criança na pedra. Que desgraça é essa, meu irmão? Ah, não, foi Deus que inspirou. Meu irmão, fica esse Deus para você. Eu não quero. Mas está no Salmo. Problema seu. Fica com esse Salmo, por esse Deus para você. Eu quero Jesus. Jesus nunca ia concordar com isso. E Deus estava em Cristo. Mas Jesus citou Davi, citou Salmos, pastor. Sim, mas não todos. O problema é sacralizar tudo. Não, mas Jesus pegar citou. pegar o pacotão. Até Jesus citou Jó, que é um livro histórico. Sim, mas agora... Jesus citou Abraão. Sim, então, assim, eu não posso, a gente não pode pegar toda a história bíblica e desconstruir uma narrativa relativista, pastor. Justamente. Por exemplo, assim, só contrapondo como eu falei, o senhor tem toda a liberdade de falar. Lógico. Seu ponto de vista é esquerdista, como cristão, mas, assim, por exemplo, relativizar as escrituras e dizer que textos, como o senhor está citando aí, pode ser diabólico. Não, para mim não serve. E não servir. Eu entendo a sua posição, mas é um erro grave, pastor. Então, mas é um erro na mente dos religiosos. Que, de fato, quando a mulher pegou, aqueles homens pegaram aquela mulher em adultério, estava lotado de texto lá, mandamento nítido, tem que apedrejar. Mas é má interpretação. Foi má interpretação dos fariseus. Mas era claro. Se tivesse dois homens brigando, a mulher de um fosse lá e catasse o testículo de um para defender o marido, e ela cortava a mão da mulher. Onde tem Deus nisso, meu irmão? Então, é aí que está o problema. Mas era lei civil, né, pastor? Então, mas é uma lei de uma nação. Cada nação tem sua lei, não é a lei de Deus. Sim. A lei de Deus é uma coisa, a lei de Deus... Porque assim, a história ela se desenvolve e você vê o Deus intervindo, né? O Deus que intervém na história, mesmo que a história ela tem esses pontos que o senhor está colocando aí na visão humana, porque o próprio Moisés diz a Escritura, Jesus fala assim, olha, em relação ao divórcio, não é? Ele fala assim, ó, Moisés vos deu carta de desquite. Não foi Deus que deu, você viu? Não foi Deus. Então, mas assim... Não tá havia... Tem algum negócio bloqueando os comentários. Não, mas sem problema. Mas havia, pastor, nessa questão, assim, a atitude humana, porque assim, Deus permite que o homem se desenvolva como história, como cultura, como ciência, mas ele intervém na história para orientar o homem, ao homem na obediência da sua palavra. Então, quando Deus transmite as escrituras... Qual que é a palavra de Deus? Oi? O que é a palavra de Deus? É como diz Hebreus. Hebreus capítulo 1. Vamos lá, nós temos... Ele diz assim, ó, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas. Hoje ele fala pelo Filho. Então, toda a escritura lá atrás, no Antigo Testamento, apontava para o Filho. Por isso que a teologia judaica ela é deformada ainda, ela não tem um formato ainda em Cristo. Alguns entenderam Cristo de alguma forma e se sobressaíram em espiritualidade, em moralidade, em meio a uma nação corrompida, que era o povo de Israel, onde se desenvolve essa visão que o senhor coloca aí, mas tudo se converge em Cristo. Quando Cristo vem, toda a teologia, o senhor mesmo falou que para o senhor é Cristo, nós temos ali Jesus, hoje nos evangelhos, nos ensinando que a compreensão do Antigo Testamento, quando ele fala assim, olha, o que está escrito, o que Moisés escreveu, eu, porém, vos digo. Então, a interpretação que Jesus dá é muito mais além. Então estava errado, então. Mas do homem. Não foi Deus então não foi Deus. Então, mas isso não quer dizer que a escritura... É a palavra de Deus. Eu sei, mas não quer dizer que a escritura... Não vai mudar, ué. Não, mas a história, historicamente, ela se desenvolve e você vê a intervenção. Deus deu a escritura, proveu a escritura para o homem. Você acha que Deus que deu? Você acha que Deus que deu a Bíblia para nós? Não digo Bíblia como formato. Mas a providência de Deus permitiu. Sim, então, agora a palavra... Sim, a palavra é Cristo. A palavra é muito além de Bíblia. Lógico. De Corão. Mas por onde nós conhecemos a palavra? Por meio das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia. Não, mas então, o problema... Eu já debati com algumas pessoas, e eu sei que é complicado. E já é uma artimanha da religião mesmo, de aprisionar no livro. Tem texto que você lê ali, no Velho Testamento, que se você ler em qualquer outro livro, você vai abominar. Alguém, se você tem um filho desobediente, você chega até o sacerdote e fala, meu filho é desobediente, quanto mais não quer trabalhar. O sacerdote fala assim, aconteceu muito em Israel. Pega ele, seu filho, cara, seu filho. Pega ele, leva lá, traz aqui em praça pública, mata ele aqui. Deus mandou, porque está na Bíblia.
Olha que loucura. Meu irmão. Não, mas é diferente, pastor. Tá no YouTube. Mas no YouTube... Não, é aquele que criou no Facebook, tá transmitindo pelo Facebook também. A gente tem umas 12, 13 mil seguidores. José B. É aqui no YouTube tem pouquinha pessoa. Não, mas aí não tem nada a ver, viu, pastor? Em relação no Facebook. Eu mando pro Facebook, aí pro pessoal que me acompanha, o pessoal pede direto pra gente fazer uma live. É que a gente vai... Pastor, deixa eu vamos entrar em outro assunto. Você fez a pergunta sua? Não, já fiz. Já fez. Tá. Pastor, vamos lá. O ser de esquerda, hoje no Brasil, o que a gente percebe assim, que fica muito expresso. Eu sei que existe a defesa das minorias e, em alguns aspectos, que é lícito. Democracia é isso. Tem que defender o direito de cada um, não é? Mas nós temos uma Constituição, não é? Certo. O problema que acontece hoje por parte da esquerda, em alguns aspectos, é que eles querem sobressair a Constituição. As minorias querem sobressair a Constituição. Então aí, por exemplo, aí o que o senhor citou aqui, está certo que lá na época do Lula, a maconha não foi liberada, o aborto não foi liberado, mas lutou... O aborto já é liberado, você confunde. O aborto é liberado. Eu sei. Tem 300 anos aí. O casamento homossexual também, toda essa militância dessas minorias em trabalhar por isso, é lógico, existe lá no Congresso brasileiro as votações em relação a essas leis que tem que passar por lá, não é? E é lógico, é uma guerra ideológica muito grande, hoje no Brasil, como também no Congresso. Mas, assim, o que se demonstra hoje como mais claramente é que é desfazer a família. É isso que a gente se entende em relação à esquerda. Desfazer a base da sociedade, que é a família, implantar questões que envolvem como as drogas, a liberação das drogas, a questão penal, né, do jovem que comete um delito, pequenos delitos, mas não só pequenos, mas crimes hediondos também. Não é? E esse jovem vai lá, faz um crime hediondo, terrível, e daqui a algumas horas ele está em casa. Mas então, então assim, existe uma defesa hoje dos direitos humanos por parte da esquerda que defende isso e que a direita abomina nesse sentido. Mas isso que o Ivan está falando é tudo que a direita faz, os que se dizem direita. Pelo menos os radicais, os que se põem a cara. Você vê o cara... Olha, aconteceu a notícia lá, o cara matou um negro lá num condomínio, no Rio de Janeiro. Vai lá, direita, fechado com o Bolsonaro. Pô, no Rio de Janeiro teve um cara lá, um brancão lá, viu um negro lá que mora no próprio condomínio. Meteu bala no cara. E o cara gritou, pelo amor de Deus, lá. Ah, não, pensei que era ladrão. Então, eu não sei. Aí o cara fala assim, não, eu sou pela família. Sou eu vi pela família. Isso aí. Não, mas você pega a flor de lis. Você pega a flor de lis. Deu até lá a foto do Bolsonaro pela família. O Jairinho, aquele monstro, aquele demônio chamado Jairinho, que torturador de criança, vê no perfil dele lá. Fechado com o Bolsonaro, pela família. Que família é essa que esses caras... Então, é igual a gente fala assim, faça o que eles mandam, mas não fazem o que eles fazem. Então, esses que falam essas coisas, é igual o cara que eu confronto constantemente isso aí. Eu gosto de desmascarar, que delícia. Eu pego esses radicais bolsonaristas, que eu chamo de bolsonaropata, eles chamam o pessoal de esquerdopata, eu chamo de bolsonaropata. Os radicais. Tem pessoas boas que votam em Bolsonaro. Bem pouquinho, mas tem. E tem os radicais. Então, já é uma doença. Lá no serviço, os piores policiais, os piores policiais são bolsonaristas. Isso é real. Eu levo a pessoa e eu apresento. Um quase matou a mulher, bolsonarista, pela família. Deixa eu falar. Quer destruir a família, mas quem mata um cara... Aí você pega um referencial para a família Bolsonaro. Eu não sei que referencial de família, não sei que ele aprendeu. Deve ser uma coisa nova que a direita inventou, que essa suposta direita, sei lá que bicho é esse, porque é totalmente anticristo. Aí pela família, o cara tem 3 ou 4 mulheres, filhos fora desses 3 ou 4 casamentos. E é o representante dos evangélicos para a família. Olha que vergonha, olha que nível. Eu acho maravilhoso, o pastor André, eu acho maravilhoso esse surgimento. É doloroso para mim e para milhões de pessoas que estão passando fome. É doloroso o surgimento dessa coisa maligna, dessa bolsonaropatia. Mas, por outro lado, foi muito bom para desmascarar essa cambada. Arrancou a capa, rapaz. Arrancou a capa. E encorajou muitos crentes que tinham medo de peitar os pastorzão aí, os bandidão da fé, que diz que é homem de Deus, mas são bandido.
Porque eu não creio que o cara que diz que é homem de Deus, eu sou pastor, ganhando 100 mil por mês da instituição, não ganhando não, roubando, porque se fosse sério, não ganharia 100 mil reais de salário, enquanto o crente passando fome. Isso não é pastor. Isso é demais. Mas aí é pastor. Mas aí é um problema. Eles me chamam de demônio. Pastor, os bolsonaristas me chamam de apedreiro. Fala, esse é um demônio, é um comunista safado. Mas eu aplaudo o Macedo. Deixa eu falar uma coisa. Pastor, eu quero ser esse demônio que vocês falam. Tanto na religião como na política, pastor, nós vemos todo esse problema que o senhor colocou aí. Eu não discordo do senhor em relação a isso. Só que assim, há pessoas realmente ruins lá no meio do bolsonarismo? Eu acho que a maioria. Não, vamos generalizar. Não vamos generalizar. Não. A sua sabedoria, a sua sabedoria. Não vamos generalizar. A maioria. Lá do lado esquerdo talvez também. Talvez vocês aqui, mas a maioria. Lado do Lula também tem. Tem muitos pelouros. Porque assim, por exemplo, aqui, tem muito pilantra. Quem são as pessoas que votam no Lula? Um exemplo, tá? Não estou dando posição minha. Mas você percebe, todas as pessoas que são de má índole, no sentido celebridade, e até mesmo chefões do narcotráfico, estão a favor do Lula. Eu respeito muito mais o Marcola do que o Macedo. Sem nenhuma dúvida. Do que Valdomiro Santiago. Dá pra ver que o Papa é esquerdista mesmo. Sim, lógico. Não, cara, isso é esquerda. Uma coisa é você roubar em seu nome. Uma coisa e outra coisa você pegar um livro, falar que é a palavra de Deus e você roubando as pessoas. Sim. Isso é diabo, meu irmão. O cara, eu respeito muito mais um cara que é perverso, o cara rouba. Entre dois ladrões, pega um cara que pega uma arma na cinta e vai roubar as pessoas. Maldade, cadeia pra ele. Mas mais perverso, mais diabólico é o cara que pega uma quadrada, que não é igual a quadrada de fogo, mas pega uma quadrada chamada Bíblia e rouba milhões, rouba muito mais. Então, rapaz, a André Surak ficou na miséria. O Edir Burseca, aquele bruxo, juntamente com a cúpula do Universal, arrancou tudo que ela tinha, deixou na miséria. Uma desgraça dessa para os bolsonaristas, e Bolsonaro pata é bom. Então, mas deixa eu falar para o senhor. Não tem punição para o Deixa eu concluir. Eu, se eu for deputado estadual, eu vou meter na cadeia. Eu vou dar trabalho. Deixa eu concluir. Eu vou filmar a pregação deles. Viu, pessoal? O pessoal do meu Facebook. Vocês adoram o que eu estou dizendo. Você tem que olhar para lá, você tem que olhar para a câmera. Vocês anotam. Se eu for eleito deputado Malafaia, essa prática criminosa da religião, se prepare. O senhor vai se eleger? Vou ser candidato a deputado estadual. Não sei se vou chegar lá. Mas eu vou, junto com o Ministério Público, vou gravar, vou ter que fazer questão para uma câmera escondida e vou em culto desses bandidos. Que fala, se você está precisando de uma casa, você vai dar a sua para eu te dar duas. Isso é crime, chama-se estelionato, artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Você está desempregado, você vai dar o dinheiro do seu bico para Deus te dar um emprego, como diz o Silas Maracutaia. Cadeia, estelionato. Você vai tirar do Lula também para devolver para os pobres. O Lula não dá em nome de Deus. O Lula então porque não está em nome de Deus, então pode. Não, mas aí que tá. O negócio é em nome de Deus, cara. Em nome de Deus. Agora, quem tiver prova, que apresente, eu tenho prova. Que o Malafaia é um bandido. Que o Macedo é bandido, que a cúpula religiosa é bandido. Mas essa prova sim. Tem no Código Penal. Eu sei, pastor. Você pega o Código Penal, vamos ler lá. Olha, você tá enfermo, você vai fazer um sacrifício, você vai doar tudo que você tem o seu salário. Bandido, meu irmão. É igual você vender o bilhete. Eu fico indignado, às vezes chega na cadeia lá, para nós lá, preso. Eu passava o golpe do bilhete premiado. Vendia o bilhete premiado. Falava que o bilhete estava premiado, é 1 milhão, a pessoa dava 10 mil, eu fui preso. Falei, gente, olha que palhaçada. Tem que ir preso, sim, você tem que ir preso. Mas por que o Macedo, por que o Malafaia, o Feliciano, se você não dá o cartão e a senha, Deus vai te abençoar. Por que esses vagabundos não vão para a cadeia? Porque roubar em nome de Deus pode. E o bolsonarismo comunga com essa perversidade. Eles andam juntos, velho. Eu vejo que eu passo nas redes sociais. Se é um falso pastor, eu falei, que maravilha. Um bolsonaro-pata me chamando de falso pastor, eu glorifico a Deus de pé. Porque para vocês, o pastor verdadeiro é Malafaia. Que segundo o evangelho não é. Macedo, é Valdomiro. Vai ouvir eles. Pastor, deixa eu falar. Mas eles não são a representatividade dos pastores evangélicos. Juntou tudo. Juntou tudo aí. Eu posso entender que existe realmente tem bandidos. Bons, poucos. Pastor bom é o pastor. Mas quando o senhor fala pouco, não. O pastor Caio Fábio, o Ed Reneguivitz, o Ricardo Bondinho, poucos, dá para contar no dedo, os pastores sérios. O pastor Gilmar Almeida. Agora, a maioria são bandidos, meu irmão. Bandido. Agora,
Tem pastores bons, tem pastores sérios. Tem pastores bons. Mas botar todo mundo num pacote só não dá. Acabou de falar que tem pastores bons. Tem pastores bons. Tem pastores sinceros. Tem a sua pessoa, tem o Caio Fábio, tem o Ed René, que é um baita pastor, me acompanha no Twitter, abraço pro Ed René, gente boa de Deus, um baita pastor, o Ricardo Gondim também. Mas é poucos. Da mídia aí, meu irmão. Mas, pastor. A maioria é bandido. Mas eles relativizam. Não faz nada. Eles relativizam as escrituras, pastor. Esse é o problema do. Como assim? Caio Fábio. Por exemplo, eles pegam, por exemplo, eles são, é o que eu faço. São teólogos liberais. Né? Eles pegam as verdades e dizem, não, isso aqui não é verdade. Mas não é mesmo. Se eu pego, Deus mandou matar aquela. Você pega 1 Samuel capítulo 14, se eu não estou equivocado. Chega um cara lá. Samuel não é profético, é livro histórico. Alguém disse que Samuel falou aquela porcaria lá, mas não acredito que Samuel falou nada aquilo lá. Porque o Deus de Jesus não ia fazer aquilo lá. Olha que Deus esquisito da religião. Só lembrando aqui que eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, eu prego Jesus, o Evangelho muda, o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se tem alguém que ama o Evangelho, essa pessoa sou eu. Amo Jesus e muda a vida, porque mudou minha vida. E muda a vida. Pode abraçar com Jesus, pode virar as costas para a religião, mas com Jesus você abraça. Não precisa abraçar com Moisés. Se você abraçar com Moisés, você vai para o inferno. Se você abraçar com Gideão, você vai para o inferno. Mas abrace Jesus, tu irás abraçar a eternidade. Porque, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, pega lá o texto de 1 Samuel capítulo 14. Deus mandou, Deus chegou, disse, olha a perversidade do escriba. O escriba chega lá para justificar suas perversidades, a sua loucura, sua sede de vingança, suas maldades. Então, ele sempre jogava de virado no meio, porque aí para ter apoio da população. Eles queriam fazer suas maldades, falaram, não, foi Deus que mandou. Mas Deus não mandou coisa nenhuma. Esse Deus eu quero distância, eu quero deixar Deus me livre. Não é o Deus Jesus. Para o senhor, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus. Não do Antigo Testamento. Isaías era cheio de Deus, o Deus de Jesus. Então, é isso que eu falei para o senhor. Mas o problema é que o pessoal pensa que o Velho Testamento é um pacote de livro. O pessoal pensa que a palavra de Deus é um pacote de livro, não é isso. O Antigo Testamento é um contrato, é um pacto. É um contrato que foi feito com a nação de Israel ali. Aí juntou um monte de livro. Você lê Jonas, por exemplo, pelo Velho Testamento. Os judeus abominavam os outros povos, e Deus falou, não, vai lá, tem um monte de homens lá, que não é judeu, mas eu amo eles também, até os animais. O judeu disse que matou todas as moabitas nos livros históricos, mas lá na frente, acho que Noemi ou Ruth, alguma delas, casou com um cara com Boaz, um cara moabita. Você vê que contravenção, uma hora mata aqui, outra hora está casando junto, não podia se misturar. Tem muita loucura, tem que tomar cuidado. Você filtra o que é bom, o que não é. Tem que filtrar, se eu vou abraçar tudo a Bíblia, eu vou virar um terrorista. Eu vou aplaudir o Estado Islâmico, sai matando as pessoas no nome de Deus. Aí vai lá, Samuel, mas não aconteceu isso. Mas não aconteceu isso, né, pastor? Não. Porque, por exemplo, o Ocidente ele foi formado com uma visão cristã. O Oriente com uma visão muçulmana. Mas olha a desgraça que essa visão cristã fez com Cuba. Rapaz, você vê os espanhóis, os índios que fizeram com os índios em nome de Deus. Não, pastor, por exemplo, os países de primeiro mundo são formados, são países protestantes. Sim, matou pra caramba. Não, pastor, não. Veja sua pesquisa, depois você vai pesquisar, depois você no outro. Sabe por que sabe? Me chamar de novo? Não, chama. Eu sou meio doido. Você vai pegar, pesquisa sobre a Inquisição Protestante. Rapaz, só mudou o nome. Sei, pastor. Só não é romana, agora é protestante. Rapaz, aconteceu desgraça. Mas só voltando no texto de Samuel lá, não sei se é primeiro ou segundo, acho que é 14, fala, olha o que o escriba escreve, os caras têm com a palavra de Deus, meu Deus. Eu não posso olhando com o olhar de Jesus, eu fico com Jesus, eu fico com esse negócio aqui, de Samuel, não dá. Fala, eu lembrei, como um Deus que esquece, eu lembrei da maldade que os amalequitas fizeram com vocês, meu povo de Israel. Como eles se oporam contra vocês no deserto. Agora vai lá. Olha que desgraça. E a pessoa atribui isso a Deus. Por quê? Porque está na Bíblia. Se ele lesse isso aí em qualquer outro livro, fala, Deus me defende. Que diabo é isso aqui? Jogava, metia fogo e queimava. Mas está na Bíblia. Roma colocou na Bíblia? Ah, não. Então, se Roma colocou, é palavra de Deus. É loucura, meu irmão. Se você começar a pensar, se você usar a razão, começar a analisar, é loucura. Você quebra a gaiola da religião. Eu percebo que eu rompi. Religião é um atraso. Por exemplo, aqui, pastor, o senhor trabalha. Você é penal, sou agente penal. Deixa eu concluir isso aí. Vai. Eu lembrei da maldade que vocês fizeram, que os amalequitas fizeram com vocês, como o senhor opôs no deserto, quando você estava saindo do Egito. Porém, agora vai lá e mata. Um Deus que deu os mandamentos, não matarás, ama o teu próximo, lá atrás. Eu creio nisso aí. Aí lá na frente, não lembro mais não. Esquece que eu falei lá. Falei para ele, não, mas senhor deu o mandamento, não matarás ali, lá no mandamento. Agora você está mandando matar os amalequitas? Aí na hora do pessoal inteligente pensar, tem diabo no negócio, tem coisa errada. É falso profeta que está dizendo em nome de Deus.
Porque o mandamento do Pai é não matarás, é o teu próximo. O próximo, Jesus deixou bem claro, que era qualquer pessoa. Tanto que o que caiu lá era o samaritano, era um estrangeiro, o samaritano socorreu. Mas na mente daqueles contextos bíblicos, que só tem como palavra de Deus, era só o judeu. Lembrei como quando você vai lá e mata todos, homens, mulheres, crianças, até os animais, não escapa ninguém. Olha que desgraça, que genocídio. Até dá certo com o Bolsonaro, genocídio, tudo gosta de genocídio. Então, quer dizer, vai lá e mata tudo. Eu, Senhor, mandei. Meu irmão, esse Senhor quer distância. Eu quero ficar bem, eu quero é Jesus. Eu quero é Cristo que manda perdoar, amar, acolher. Esse é o Mas se fosse assim, mas se fosse dessa forma como o senhor está colocando, pastor. Mas é o que está escrito. Como é que você vai conter a criminalidade? Como é que o senhor vai conter? Mas ele não era criminoso, criança mamando no peito, sim, meu irmão. Sim, mas não, digo hoje. Não, vamos sair do contexto. Mas no contexto, negócio de você botou Jesus aqui, você colocou Jesus agora. É Jesus, o negócio. Por exemplo, aqui. Então, já que tirou não pode... Jesus da Bíblia, joga ela fora. Tirou Jesus da Bíblia. Vamos ser só Jesus, então, um exemplo. É Jesus. Mas como é que fica a criminalidade? Como é que mas vai ficar as questões que envolvem a sociedade e por exemplo, se a gente fosse fomentar, deixar que todo mundo se tornasse homossexual, e aí? Então, mas a questão, a Xuxa falou um negócio, ela tapou minha boca. Aí, por exemplo, com a verdade. Eu fiz um videozinho até sobre a noivinha do Bolsonaro, Aristides, que era um caso, que disse que ele teve um caso com um cara no quartel lá. Porque todo cara que ataca muito homossexual é porque tem alguma coisa escondida. Ele quer desviar o foco. Certo. Quanto mais o camarada é um piscateiro, mais ele ataca os outros em público. Mais que os palavreados aqui, mas depois você me perdoe. Quanto mais o camarada, mais na cadeia, o cara mais pilantra estava envolvido com o celular com preso, extorquindo um preso. Bolsonarista. Deus, esquerda é ladrão, você defende ladrão. Aí eu falei, na minha mente, eu sinto que o Espírito de Deus falou, Gilmar, fica tranquilo, espera. Aí foi, acho que uns 3, 4 meses. Desmantelou, caiu a casa do cara. Não, pela justiça, pela honestidade, Bolsonaro. Rapaz, eu estou cansado disso aí. Eu estou cansado de ver pilantra falando nome de família e traindo as esposas, picando cartão lá no Itatinga. Estou cansado de ver pilantra falando que é honesto, mas dando golpe nas pessoas. Estou vendo, cansado de ouvir algum policial. Se for abordar como policial, se ele for agressivão, chegar chutando, vai vagabundo, encosta, depois vai no perfil dele lá. Eu dou minha cara a tapa, não está lá fechado com o Bolsonaro. Se você é um cara desonesto, é impressionante. Aí eu falo. Isso é experiência de vida. Eu trabalho num lugar que eu estou deparando, e aí vai calando. É bom que a vida eles vão calando, vão ficando quietos, aí esse nunca mais falou para mim. Tinha um cara lá que, Bolsonaro, foi dar uma revista numa cela, numa empresa lá em volta da cadeia. Isso aí quem está me ouvindo sabe tudo, os policiais sabem tudo. Lá do CPP de Hortolândia, fomos dar uma vista numa cela lá, o cara roubou o celular de um funcionário, de uma loja, da empresa. E aí o pessoal pensa que é o preço de trabalhar lá. E vai, estava filmado lá o cara. Isso o policial penal bolsonarista roxo, que ninguém da esquerda presta, ele presta, está lá mostrando o celular. Aí desmascarou. Eu estou cansado de desmascarar esses radicais bolsonaristas, que é pela família, pela justiça, a esquerda é ladrão, a esquerda não presta, e cada dia a vida está escancarando, está desnudando eles, mostrando quem de fato eles é, mostrando as vísceras desse povo, dessa podridão, dessa capa de Deus na boca, mas na prática, é o que o profeta falou, esse povo, os bolsonaropatas me honram com os lábios, mas as ações, as atitudes estão longe de mim. A experiência própria. Alguém fala, não é, meu irmão. Mas você só pega sobre o bolsonarista? Só pega o bolsonarista? Não, mas eu falo, os ataques... Eles não, pelo que você falou, só pega o bolsonarista. Sim, é o que bate no peito. Ah, que só bate no peito. Não, você nunca pegou esquerdista, né? Porque tá tudo santo. Não, lá você pode ir lá. Lá dos Fábricas, tudo bolsonarista. Pode ir lá. Não, pela sua colocação foi só bolsonarista. Não, comigo foi. Os petistas, a esquerda, tudo santo. Mas comigo foi. Ah, tá. Lá na nossa legal. Na nossa unidade prisional, vai lá, ué. Cris, não é um debate, viu, Cris? Por um. Ô, Cris, nós tivemos um debate. Na verdade, não, mas eu preciso um por um. Aí o pessoal, todo mundo já conscientizou, falou, gente, vocês perceberam? Aí o cara até que botou no celular e falou, Gilmar, realmente nenhum presta. Ali da nossa unidade, não. Os radicais bolsonaristas ali, tudo rabo sujo, tudo
Eu entendo. Tudo com a conduta. Mas não está definindo, por exemplo, Eu tô todo cansado, mundo. eu tô no debate isso aí, eu venho desde 2016. Desde 2017, assim quando iniciou o golpe, e aquelas falas do Bolsonaro, hipócrita, mascarado, em nome de Deus, em nome de Coronel Urso, um torturador, aquela eu fui pegando nojo. Mas e aí eu tenho dado minha cara a tapa. Mas, por exemplo, eu falei assim, os caras me ameaçam, eu estou pegando. Deixa eu falar uma coisa, pastor. Por exemplo, o senhor colocou aqui, eu sei, essa indignação da hipocrisia da direita. É o sinônimo da hipocrisia, isso aí. Mas não é todos. Bolsonarismo. Né? Mesmo que o senhor coloque todo mundo no pacote, não é todos. Não, como existe também tem pessoas da minha família que votam em Bolsonaro, só que não é radical, não fica xingando só na rede social. E a pessoa do bem. Agora, tenho sobrinhas minhas mesmo, que gente finíssima. Deixa eu colocar para o senhor aqui. Não, mas existe pessoas mas não fica debatendo, de direita. Xingando as pessoas na rede social. Sua esquerda é bandida, seus vagabundos. Não, mas existem pessoas da direita, existem pessoas da direita que são boas, como também da esquerda que são boas. Pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que trabalham pela família, que honram a família, né? Mas eu digo em questões ideológicas, pastor, na raiz, não é? Tanto então, sim, na raiz. Pode concluir. Eu acho que a raiz da esquerda é maravilhosa. A questão da ideologia, ela não é salvadora, ela não é messiânica. Nenhuma ideologia é messiânica, nenhuma delas. Tá, mas qual é o exemplo? Por exemplo, assim, se você olhar no contexto humano, por exemplo, lá no meio esquerdista, se ele entrar no governo, como aconteceu no governo do Lula, vai ter corrupção, vai ter problema, porque o ser humano é pecador. A raiz é no coração humano. É o pecado. Que realmente... Mas eu acho que quem tem Jesus... E no fator... Quando a pessoa tem um encontro real com Cristo... Sim. A vida muda, mas a vida muda, eu acho. Por exemplo, eu criança... Eu estou 20 anos na cadeia lá, quanta proposta de corrupção, quantas... E dou minha cara a tapa, nunca peguei um centavo. Não é porque eu sou melhor, porque é minha obrigação. Quando eu fui entrar lá na cadeia, o pessoal falou, Gilmar, você vai se corromper. A maioria dos policiais penais são honestos, são pessoas do bem, a maioria são pessoas do bem. Eu falo por conta própria. É um ou outro ali, que alguns é podre e que são moralistas. Mas eu estou lá, quantas oportunidades aparece só de você fazer vista grossa. E por exercer a função ali na cadeia. E 20 anos, foi 20 anos, dia 13 de maio, graças a Deus, vida é transparente, de cabeça erguida, nem um centavo sequer. Mas o do homem é corrupção, do homem pilantra. E o mais nojento é quem fala que é honesto, que aponta os outros, e vai ver tudo atrapalhado. Pastor, vamos fazer o seguinte. Vamos falar aquele negócio, tá muito bom. O pessoal não vai. É que já as horas se avançou. Meu Deus do céu. E tem bastante comentário aqui, pastor. Depois eu respondo. Porque se fosse na minha página, aí tudo bem, ia dar uma mesclada ali, um pouco de cada. Mas eu vou ler aqui rapidinho, só para o senhor ter uma ideia como que foi aqui. Mas aí no canal do céu, vai estar fechado e passando na pata aí. O papo está bom, Jorge Luiz dos Santos. O papo está bom, tá vendo? O irmão Marcelo Luiz, Aparecido, totalmente fora, mas o programa é aberto para todos, né? Ele sabe que é democracia isso. Né? Viu, irmãos? A opinião do pastor não é a opinião do programa em si. Eu trouxe aqui segunda-feira meninos que são defensores da direita, que foi um programa muito bom também. Eu nem esperava ser isso aqui, né? Esse papo assim. Não, mas é isso aí mesmo. Podia ter um outro direcionamento, mas... Aí o Johnny Rodrigues, mas ele não é pastor? É tipo assim, inadmissivelmente... Então, por quê? Porque para eles, pastor é quem bajula, é muito fácil. Eu desses 33 anos Vou pegar o gancho aqui? Pode rápido, falar. tem que ser rápido, que eu vou valer mais. Esse negócio de ser pastor de religião, meu irmão, é a coisa mais fajunta que tem. É a coisa... Escapa poucos, André. Escapa o André da vida aí, um ou outro. A maioria puxa-saca. É lambe-bota do chefão. Para você crescer, para você pegar uma carteirinha, que para Deus, o dom de... Pastor é um dom. Eu afirmo que tem pastor que nunca entrou num templo religioso, nunca entrou na igreja evangélica, e é cheio de Deus, tem um dom de pastorear, porque o dom quem dá é Deus. Quem é o dono do dom é Deus. E Deus não está limitado ou subordinado a uma religião, uma placa religiosa. Isso é humano. E para você crescer na religião, tem que ser malandro. Para mim crescer, ser um pastor... Eu estou numa igreja da Assembleia de Deus, uma empresona, vamos dizer assim. Porque a igreja são pessoas que amam, que acolhem em qualquer lugar do planeta. Não precisa estar dentro de 4 paredes. Igreja é isso. Mas a religião fala, a igreja é um prédio, você tem que estar ali em cima de um pouco com uma gravatona, você tem que receber um olhinho na cabeça, então você não é pastor. Tudo besteira, tudo balela.
Pastorear é um dom e Deus dá a quem Ele quer. E se Ele me deu o dom, eu nunca... as pessoas que me chamam na cadeia, os pastor Gilmar, na internet, pastor Gilmar. Eu estou fugindo desse negócio de pastor, porque a maioria é bandido, a maioria não quer nada com Jesus. São poucos que se escapam, mas não tem jeito, impregnou, não adianta. O bandido bom, o bandido morto? Não, o bandido bom é o bandido arrependido, aos pés de Cristo. Transformado. Tem mudado de vida. Essa linguagem do Bolsonaro não cabe. A Andressa Vieira, que é a esposa do irmão aqui, ó. Está bem paulada. É bom, bem. Ela falou, tá muito engraçado. Ela achou que tá muito engraçado o programa. O Henrique Souza falou que tá bem humorístico, viu, pastor? Tiver alguma pancada, ele vai ter um dia. Cada um tem seu argumento, como o Jorge Luiz dos Santos colocou, não é? Jorge Luiz também só escuta, né? Vou pular aqui a Andressa, porque ela só botou kkkkkk, só sabe rir. Jeová, tô entendendo mais nada, o Henrique Souza colocou. Johnny Rodrigues, show de horrores. O Henrique Souza, só dele comprar a Bíblia, comparar a Bíblia com o comunismo, para mim foi o cúmulo do ridículo. A ignorância dele, ele é um ignorante. Ele é um ignorante? É ignorante. O que ele conheceu? O que é comunismo? E saber que Jesus foi o maior comunista da história da humanidade, pregou repartia, comunhão, o não acumular, aí vai mudar o conceito. Mas a maioria, se for Bolsonaro, pode ver, é bolsonarista. É bolsonarista. É ignorante, não conhece Bíblia, não conhece Jesus. Pode até conhecer Moisés, não conhece Jesus. O Johnny Rodrigues, achismo, né? Teoachismo, né? Sua teologia seria achismo. É aquela teologia de fundo de quintal, que eles estão presos da religião. Coitado. Eles veneram Macedo, Malafaia. Então não vai gostar de mim. Quem ouve Malafaia não me ouve. Não vai, nem pode. Maravilha. Eu estaria errado, pô. Marcelo Aparecido, senhor, dá em direção, né? Jorge Luiz, bora trabalhar. Acho que você se retirou. Johnny Rodrigues, eu jogo para fora. Não sei de que contexto você estava falando. Johnny Rodrigues falou que o senhor caiu em contradição. No quê? Ele não sabe o que está falando. Em salmos e cânticos. Não, então, mas tem salmo que não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o Henrique Souza falou que você é uma blasfêmia, pastor. Eu gosto de falar assim, é bom. Eu amo que esses bolsonaropata trazem você banheiro. Bolsonaropata? Eu amo que eles falem. Porque se eles falassem bem, se os bolsonaristas falassem bem de mim, aí eu ficaria preocupado. Falei, poxa, eu estou no caminho errado. Eu estou o oposto de Jesus. Certo. Então, eu quero Jesus. Então, para mim, andar com Jesus, andar com o pobre, com o desvalido, com o desterrado, como Jesus andou, aí o personagem gostar de mim, aí você estaria errado. Wesley Soares, né, da AGV Proteção Veicular, já falei para ele patrocinar aqui, viu? Ajude a gente aí. Os inimigos de Israel que queriam bater com as crianças nas pedras, nossa, então acho que nem sabia. Não conhecia esse texto. Tem cada texto cabeludo. O Johnny Rodrigues falou que o senhor não sabe interpretar os salmos. Ele sabe. E diz que também o Henrique, só que o senhor sempre foge do assunto e fala muito mal da igreja. Então, o que é igreja para ele? Igreja para ele é uma empresa, onde o chefe ganha 100 mil por mês. E para ele, a igreja é isso aí. E igreja no conceito de Jesus o senhor de qual Assembleia de Deus, senhor? Eu não vou citar. Não vai dizer, não pode citar? Você sabe o que é? Eu sei, mas eu queria que o senhor falasse. Eu não quero saber, porque depois vai me perturbar aqui, eu vou peitar, como eu levei a mão na cara do José Huerta. Fiz um vídeo de quase 300 mil visualizações. Quando ele falou que lá o lugar que ele estava é santo e o Lula não podia entrar. Mas o Bolsonaro entrou. Não, o Bolsonaro foi lá. Ele disse que lá é santo, um marmanjão, pecador, explorador da fé, igual eles lá em cima, dizer que o lugar é santo e o Lula não pode entrar. No dia do juízo, vai haver menos rigor para o Lula do que para eles que dizem santo. O Johnny Rodrigues ainda não está difícil